Fala, meus queridos alunos do quinto ano. Essa é a nossa primeira aula de ciência. Para quem ainda não me conhece, eu sou o professor Bruno. E o tema da aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre nutrição. Na verdade, nós vamos falar sobre a nossa alimentação, como é que deve acontecer a nossa alimentação, de que forma nós devemos organizar as coisas, aqueles alimentos que nós consumimos diariamente. Tá? Então, como eu acabei de falar, o tema da nossa aula de hoje vai ser sobre a nossa alimentação. E a gente vai começar o tema da nossa aula de hoje falando sobre os nutrientes. E eu queria já começar pedindo a participação de vocês. Eu queria que antes de eu explicar, eu queria que vocês descessem lá nos comentários e colocassem o que é que vocês acham que é nutrientes, o que são os nutrientes, na verdade. Vai lá, desce lá na aba dos comentários, deixa um comentáriozinho rapidinho, tá bom? E já começando a falar sobre os nutrientes, eu queria começar falando sobre um que é muito importante para o funcionamento do nosso organismo, que são os carboidratos. Gente, os carboidratos são a principal fonte de energia para o nosso corpo. Vejam, eles são a principal fonte de energia. Boa parte da energia que o nosso corpo necessita para fazer as atividades que nós realizamos diariamente vem justamente dos carboidratos. E nós encontramos esses alimentos com carboidratos principalmente nesses aqui que eu acabei de colocar a imagem aqui para vocês. Nós conseguimos encontrar carboidrato nas batatas, no pão integral, nas massas, na batata doce, enfim, em uma infinidade de alimentos que a gente vai ver ao longo do ano. Além dos carboidratos, que foi esse daqui que a gente já falou, existem também outros nutrientes que são importantes a gente conhecer. E um deles são as gorduras ou lipídios. Essas gorduras ou lipídios, elas também têm a função de fornecer energia para o nosso corpo. No entanto, elas são encontradas em outros tipos de alimento, como é o caso dos óleos, como é o caso do leite, do amendoim, como na imagem que eu coloquei aqui do lado. Além dos carboidratos, das gorduras ou lipídios, nós também temos as proteínas. As proteínas também é outro nutriente muito importante para o funcionamento do nosso organismo, principalmente porque ele tem a função de repor as células. Ou seja, quando a gente sofre um ferimento, quando a gente sofre um cortezinho, é graças às proteínas que aquele cortezinho ele cicatriza. Porque ali as células são repostas, são recompostas. Aquele tecido, inclusive aqui no texto fala em tecido, na verdade não é um tecido de pano, de roupa, mas sim um tecido celular, ou seja, quando se recompõe ali a pele em torno daquele ferimentozinho, daquele machucado. Além disso, eles são responsáveis pelo crescimento. O crescimento do nosso corpo também é devido graças às proteínas. Tá? E pela construção do corpo. Então, sempre que a gente tem construção de músculos, de tudo dentro do nosso organismo, a gente retira esse material das proteínas. E quais são os alimentos que possuem proteínas? São exatamente esses que eu coloquei aqui no quadro. Alguns deles bem conhecidos, como o ovo, como a carne, a castanha, né? E vários outros. Esses daqui são os alimentos que são ricos em proteínas. Além desses três que nós já falamos, né, dos carboidratos, dos lipídios e das proteínas, nós também temos as vitaminas. Tá, gente? As vitaminas também têm um papel fundamental no nosso organismo, porque elas ajudam no bom funcionamento dos sistemas do nosso corpo, inclusive do sistema imunológico. Por exemplo, a gente já ouviu falar, eu tenho certeza que vocês já ouviram falar, que a vitamina C ela ajuda no combate às síndromes gripais, ou seja, ela ajuda na gripe, né, a combater a gripe. E assim como a gripe, várias outras doenças, tá? Então, as vitaminas são fundamentais. E elas são encontradas basicamente aqui, ó, nas frutas, tá bom? É onde a gente mais encontra as vitaminas. Muito bem. Além das vitaminas, nós temos ainda outro que é bastante importante, na verdade é o quinto nutriente que nós estamos vendo, que são os sais minerais. E os sais minerais, gente, eles desempenham várias funções vitais para o nosso corpo. Entre essas funções vitais, eu listei três aqui para a gente conhecer. Ó. Primeiro, ela atua na formação dos ossos e dos dentes. Tá? Como é o exemplo, por exemplo, do cálcio. Tá?
Esses minerais atuam justamente na construção dos nossos ossos, dos dentes. Além disso, né, do cálcio, como eu falei, existem outros, inclusive, que são responsáveis pela construção muscular, ou seja, pela construção dos nossos músculos. Atuam também dentro da parte da coagulação do sangue. Então, agora só recapitulando rapidamente, nós vimos aqui, ó, dos nutrientes, a gente viu os carboidratos, que são a principal fonte de energia. Vimos também sobre as gorduras e lipídios, que fornecem também energia para o nosso corpo. Nós vimos sobre as proteínas, que são responsáveis por reconstituir as células, por repor as células, repor os tecidos também, quando a gente tem um machucado, pelo crescimento, pela construção do nosso corpo. Temos as vitaminas, que também ajudam no bom funcionamento do organismo, e temos os sais minerais, que desempenham aí uma série de funções vitais no corpo humano. Tudo bem? Entendido até aqui? Agora a gente vai entender um pouquinho como é que essa distribuição, a distribuição desses alimentos, desses nutrientes, precisa acontecer dentro da nossa alimentação diária, dentro da nossa dieta. E aqui eu trouxe para vocês essa pirâmide, tá? Essa pirâmide aqui é o que a gente chama de pirâmide alimentar. Muito bem, e nessa pirâmide alimentar nós temos aqui algumas classificações desses alimentos, tá? Nós temos alimentos que são considerados alimentos energéticos, reguladores, construtores e energéticos extras, tá? A gente vai passar sobre cada um deles. No entanto, é importante a gente entender o seguinte: quanto maior for a área dessa pirâmide, são os alimentos que devem ser consumidos em maior quantidade. E quanto menor for essa pirâmide, quanto mais ela for se estreitando, são aqueles alimentos que a gente deve comer em menor quantidade. Aqui valeria colocar também, além de todos os alimentos que já estão, valeria a gente complementar essa pirâmide aqui, ó, e colocar algo que é fundamental também para o funcionamento do nosso organismo, que é a água. Tá? O corpo humano precisa de água. Inclusive, nós, seres humanos, somos constituídos, né, por basicamente 70% de água. Então, nós precisamos de bastante água no nosso organismo. Então, poderia compor aqui mais um espaço aqui dessa pirâmide. Mas, começando aqui com a parte alimentícia, a gente tem os alimentos energéticos. Lembra que eu falei que a principal fonte de energia do nosso corpo são as proteínas? Pois bem, é justamente aqui que elas se encontram. Ó. A gente vai encontrar aqui os alimentos que fornecem energia, como é o caso dos pães. Vou tentar dar um zoom aqui para vocês verem. Como é o caso dos pães, pães integrais, massas, arroz integral, batata, mandioca, biscoito integral, aveia, quinoa, cereal. Então, tudo isso aqui são fontes de energia primária, né? Vem lá das proteínas. E lembrando, isso aqui é o que a gente mais deve comer durante o dia, tá? Isso aqui deve ser a base de da nossa alimentação diária. Tudo bem? Inclusive aqui nessa pirâmide ela recomenda aqui, ó, 6 porções diárias, tá? Esse aqui a gente vai usar essa medida, esse número, apenas como comparativo com os demais. Depois dos alimentos energéticos, nós temos os alimentos reguladores, tá? Esses alimentos reguladores são aqueles que ajudam nas funções que o nosso corpo precisa realizar. Então aqui, ó, eles estão presentes basicamente nos legumes e nas verduras, tudo bem? Além dos legumes e verduras, também estão presentes nas frutas. É aqui onde a gente encontra, por exemplo, as vitaminas que nós tínhamos falado agora há pouco. Seguindo aqui, logo depois dos alimentos reguladores, nós temos os alimentos construtores. Aqui nesse espaço dos alimentos construtores, nós encontramos basicamente aqueles alimentos que são ricos em proteínas, como é o caso, por exemplo, inclusive nós falamos a respeito do leite, do queijo, do iogurte, da carne vermelha, do frango, do peixe, do ovo, do feijão e assim por diante, tá? Lembrando, isso aqui já está quase no finalzinho da pirâmide, então a gente não pode ter muito excesso de proteínas, tá bom? Desses alimentos que são considerados alimentos construtores. São exatamente esses alimentos aqui que são responsáveis por repor as células, por reconstituir tecidos do nosso corpo humano. E por último, a gente tem os energéticos extras. Lembra que a gente falou sobre os lipídios, né? Lá nos nutrientes? Muito bem, os lipídios são formados por gorduras e por óleos, né? Então, assim, essa parte dos energéticos extras
deve compor uma parte muito pequena da nossa alimentação. E onde é que a gente encontra esses energéticos extras, né? Nós encontramos nos óleos e nas gorduras. E além disso, nós encontramos também nos açúcares e nos doces, né? Isso aqui a criançada gosta demais, né? Dos doces. Então, assim, qual é a principal objetivo, né, da gente conhecer essa pirâmide? É fazer com que você, aluno, entenda que você não pode inverter essa pirâmide. Porque tem criança que, se puder, ela troca aqui essa parte aqui, ó, todinha, só por doce. Vai comer só doce o dia inteiro. E não é assim que funciona, tá, gente? Para o nosso corpo funcionar bem, para a gente exercer as funções que o nosso corpo precisa exercer durante o dia, a gente precisa de uma alimentação balanceada, uma alimentação equilibrada, tá certo? Eu espero que tenha ficado claro. Se você ficou com alguma dúvida, não esquece de deixar aqui no comentário aqui embaixo. Deixa o like no vídeo também. Aproveita para perguntar ao seu professor alguma duvidazinha que você tem, manda uma mensagenzinha para ele lá. É isso, fique com Deus, até a próxima e tchau.